Gente, vamos para a parte da palavra que eu costumo dizer, os louvor quebra prisão, quebra corrente, mas a parte da palavra, gente, é muito bom e é a mais poderosa, porque é a palavra de Deus. E nós vamos falar hoje sobre a mulher de Jó. Então não tem como falar sobre a mulher de Jó se eu não falar um pouco de Jó, né? Lembrando que esse livro de Jó abrange muito a vida de Jó, vai falar muito sobre Jó. E a mulher de Jó entra aqui num trecho, mas que deixa para nós um exemplo muito bom, muito precioso. E aprove Deus permitir essa história até de tantos milhares de anos escrito atrás, né? Até hoje fazendo vivo aí em nossas vidas. Então as provações de Jó são um tema de um livro, é o livro mais antigo da Bíblia, né? Jó submeteu-se a severas provas e o seu sofrimento era físico, emocional e mental. Porém, Jó jamais negou a sua fé em Deus. Então isso nos ensina muito. A sua fé tem sido um grande exemplo para os cristãos em todas as partes até o tempo presente, né? E no primeiro capítulo de Jó, nós lemos que ele era um homem rico que temia Deus e andava retamente. Ele e a sua esposa tinham 7 filhos e 3 filhas. Jó fielmente oferecia sacrifícios a Deus em favor da sua família. Ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Do ponto de vista humano, não se podia encontrar nenhuma falha em Jó. Isso é maravilhoso, é tremendo. E nós lemos também no livro de Jó, no capítulo 1, lá do versículo 6 ao 12, uma conversa fascinante que nos ensina muito. Ou seja, Satanás disse a Deus que a única razão pela qual Jó era tão justo e fiel era porque Deus o abençoava muito. De todas as bênçãos lhe foram tiradas, né? Então isso, você sabe disso, todos nós sabemos disso. Satanás olhava para a vida de Jó com a expectativa de bens materiais, né? Vê aí, seu servo só é fiel a você porque ele é abençoado, né? Ele tem tudo o que ele necessita, por isso que ele é fiel a você. Mas aí Deus faz ali um acordo, vamos dizer assim, né, com Satanás. Então eu vou te provar que meu servo é fiel a mim. Vai, toca em tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Só não toca na vida dele. E assim foi. Então você que conhece a história sabe que Jó passou por uma provação muito grande. Porque eles foram tirados tudo. Foram tirados seus filhos, suas filhas, morreram tudo. Foram tirados todos os seus bens que ele tinha, gados, ovelhas, riquezas, tudo que suplia a necessidade de Jó, ali foram tirados. E aí entra a história na qual eu quero ministrar juntamente com a irmã Débora, onde fala da mulher de Jó. O que aconteceu com a mulher de Jó? Como aconteceu frequentemente nas escrituras, não sabemos o nome dela. A Bíblia não fala o nome dela. As provações de Jó e a sua reação diante delas são sempre temas de discussões e pregações, mas nós quase nunca pensamos sobre a sua esposa, e isso é uma realidade. Sabemos que, de igual modo, ela foi profundamente afetada pelo que aconteceu com seu marido. Ela também perdeu tudo. Era a esposa de um homem rico, vivia em abundância, sem necessidades. Não somente perdeu repentinamente toda a sua fortuna, mas também sofreu com a morte de todos os seus filhos. Carregou todos os 10 filhos em seu ventre e os viu crescer, e agora estava todos mortos. Se você conhece alguém que experimentou a morte de um filho, certamente sabe o quanto isso é difícil. Somente podemos imaginar a profundeza, a tristeza que a mulher de Jó sentiu com a perda de todos os seus filhos. Como se não fosse suficiente, Satanás continuou atormentando Jó. O próximo ataque afetou o corpo de Jó com feridas tremendas e dores. Geralmente isso é mais fácil suportar nossa própria dor do que permanecer ao lado de pessoas que amamos, somente observando o seu sofrimento e sem poder ajudar. Era assim a situação, Débora, da mulher de Jó. Ela perdeu tudo, estava passando por aquele momento de provação, vendo o sofrimento agora do seu esposo. Seu esposo agora estava com chagas profundas, com feridas profundas, e a Bíblia vai dizer que a dor era tanto, o sofrimento era tanto, que ele pegava um caquinho de telha para coçar as suas feridas, né? E nesse ponto, quando ela viu quanto Jó estava sofrendo, sua fé em Deus foi abalada.
Em sua dor, ela gritava ao seu marido: ainda conservas a sua integridade? Sabe o que ela disse? Ela disse assim: amaldiçoa a Deus e morre. Está lá no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 9. E se nós estivéssemos no lugar da esposa de Jó, creio que teríamos nos sentido exatamente como ela. Mas é claro que a sua reação não justifica. Na verdade, ela instava, né, o seu marido a uma reação que não se justifica. Né? Ou seja, ela pediu para Jó amaldiçoar a Deus, né, e depois morrer. O que você tem a nos dizer, Débora? É uma forma completamente incorreta, como foi dito. Ela não tem razão, né? Quer dizer, é justificável. Só que não é correto a forma como ela agiu. Porque, assim, ela teve os seus motivos, né? Ela era uma mulher bem-sucedida, esposa de um homem muito rico, automaticamente muito rica também. Abastada, uma família abastada. E da noite para o dia perder tudo, né? Inclusive os próprios filhos. Porque, como foi dito, se já é difícil para alguém perder um filho só, imagine perder 10 filhos de uma vez só. Então, assim, todas as áreas foram afetadas, né? Começando pela financeira, a saúde, a perda dos bens materiais, bens maior bem da vida de um ser humano, que é a família, e isso automaticamente afetando o quê? O mental, o emocional e o físico, né, de uma família. Desestruturou toda uma família. Mas havia um propósito, era uma provação, e a gente tem que enxergar a bênção como provação, como bênção da parte de Deus para a nossa vida, né? E eu fico imaginando essa cena no momento que ela pede para que o esposo amaldiçoasse, né, o próprio viver, né, diante de Deus. Então, assim, eu penso o seguinte: talvez ela tenha pensado que se Jó amaldiçoasse a Deus, ele iria morrer de um modo fulminante e não sofreria mais. Então, assim, num ponto de vista que nós temos sobre essa história, é que a mulher que estava vendo o sofrimento do esposo, ela estava cansada de tanto sofrimento, a dor era intensa, a dor era grande demais. O momento ali é só Jesus para ter misericórdia e saber a dor que aquela mulher estava sentindo, né? Mas a Jó lhe dá uma resposta, a resposta que seu marido lhe dá para ela naquele momento, está escrita ali em Jó capítulo 2, versículo 10, que fala assim, ó: e Jó falou assim para ela: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou aos seus lábios, né? Quando Jó fala ali, você tá agindo como uma louca mulher, você não sabe nem o que você tá falando. É porque ela achava que morrendo é o que o ser humano pensa, sempre pensou, né? Ah, se eu morrer vai acabar tudo, acaba esse sofrimento. Eu morrendo aqui, ó, amaldiçoa-se Deus e morre. Quer dizer, Jó, vai, porque automaticamente Deus, o seu Deus, o nosso Deus, vai te matar. Aí tudo vai se resolver. Exatamente, vamos abrir um leque aqui, Débora, vamos se aprofundar naquilo que Deus colocou no nosso coração, né? Quantos seres humanos estão no fundo do poço agora? Exatamente. Quantos seres humanos estão numa situação em que Jó esteve? Porque Jó, ele era fiel a Deus, havia uma provação acontecendo ali naquele momento. E o ser humano estava agora no fundo do poço, só restava agora a morte. Ei, preste atenção em você que está me escutando pelo rádio, está nos vendo por essa live. Talvez você está pensando agora: estou no fundo de um poço. Olha o que Deus faz. Deus traz essa programação ao ar para dizer para você: ei, nem tudo está perdido. Deus, através dessa palavra, está falando ao coração de alguém. Deus é o Deus que te tira desse fundo do poço. Deus é o Deus que restaura as suas forças, que sara as suas feridas. Deus ainda seca lágrimas. Deus te tira da pior provação que você acha que é tua para te dar vitória. Ei, Deus está falando com você. Abre seus olhos espirituais, abra teu coração, permita que Deus entre na tua história, porque assim como Deus fez na vida de Jó, Deus quer fazer na vida de alguém nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando com você mesmo. É com você que Deus está falando. Você sente Deus falando com você neste momento. Deus quer te tirar do fundo do poço. Deus quer te dar vitória. Deus quer restituir a tua história. Deus está falando assim para você, hein? Assim como eu fiz com a vida de Jó, vou fazer na vida de alguns nessa manhã. Olha que poderoso, Débora. Exatamente. Isso que é por isso que está sendo dito. A Vanessa está dizendo: Aleluia, tome posse. Comece a tomar posse disso que Deus está falando, porque nós estamos sendo canal de Deus para a tua vida. Deus, ele já vem falando, não só hoje aqui, ó, nesse momento, mas Deus já vem falando há dias. É nossa madrugada. Deus, ele tem falado com a Vanessa por esses dias, tem falado comigo também, a respeito das mensagens que vão ser futuramente transmitidas aqui. Aleluia. Na rádio para você,
através dessa emissora para você. O que está sendo dito aqui, Deus já havia falado conosco através de visões, através de revelações, até mesmo durante a noite. O Espírito Santo, ele vem e fala conosco primeiro, para depois nós virmos aqui transmitir para você. E existe essa conexão. Olha para você ver como que é bom nós estarmos na mesma sintonia, pelo mesmo Espírito, para falar da palavra de Deus. E é exatamente isso, né? Pessoas a qual Deus mostrou, tem até mesmo para mim essa madrugada, no fundo do poço, pessoa que não só financeiramente perdeu tudo, mas pessoas que perderam já a família através da separação, do divórcio, né? Pessoas que perderam alguém para as drogas, pessoas que perderam literalmente através do luto, alguém, você sofre, não conseguiu superar até hoje a dor do luto. Então existe muitos tipos de perdas, né? E talvez você está vivendo esse sofrimento e ainda não conseguiu superar. E está literalmente, talvez no fundo do poço realmente. Então eu digo para você, o nosso Deus é o Deus que recupera tudo. É o Deus que vai recuperar a tua saúde física, mental, emocional, psicológica. É o Deus que pode restaurar a sua família, restaurar a sua saúde, aleluia, restaurar a sua família, esse filho, essa família que você perdeu de alguma forma. Então o Senhor tem esse poder. Só que para isso você não pode perder a fé. Não pode, porque Jó, ele não perdeu a fé, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Agora, se imagine se ele tivesse realmente tido aquela atitude de amaldiçoar esse Deus, né? E esperar que a morte acontecesse, a morte agora física. Então, o que seria? Talvez realmente teria sido o fim para a vida de Jó, até mesmo da vida espiritual dele, né? Porque a única coisa que lhe restava é ali, a sua fé, a sua confiança em Deus, que ele realmente não havia perdido. É verdade. E a Bíblia não diz qual foi a reação daquela mulher, né, quando ela pediu para que Jó amaldiçoasse e morresse, né? Amaldiçoasse Deus e morresse. A Bíblia não dá esse respaldo. Mas uma coisa eu trouxe ao meu pensamento, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu pensamento, que o momento em que Jó fala para a mulher, né? Você fala como uma louca mulher, como uma doida. Você recebe o bem de Deus com prazer e o mal você não quer aceitar. Aquele momento daquele homem, ou seja, de Jó falando a ela dessa maneira, sabe o que nos mostra? Nos mostra que a fé de Jó, Débora, era tão grande, que a própria fé de Jó agora estava, de alguma forma, refletindo para a esposa dele de que Deus é tremendo, de que Deus é maravilhoso. A reação do esposo, ou seja, a reação de Jó para a esposa naquele momento, eu acredito que foi algo sobrenatural da parte de Deus, foi um mover de Deus muito lindo. Por quê? Porque nós temos fraqueza. Tem momento que nós, esposas, estamos fracas. Há esse momento em nossa vida, você que não passou, talvez vai passar ainda, mas você, esposo que me ouve neste momento, há momentos, algumas provações em que Deus vai permitir na sua vida, na tua história. Faça como Jó, no momento que a sua esposa pedir para que você amaldiçoe a tua história, amaldiçoar alguém, amaldiçoar aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, faça como Jó, assim como você fala como uma louca mulher. Você aceita o bem de Deus e o mal você não quer aceitar, porque você agindo dessa forma, assim como Jó agiu, vai refletir para nós a sua fé. Vai refletir como a fé de Jó refletiu para a esposa dele, porque eu acredito assim. Sabe por que eu acredito assim, Débora? Eu acredito assim porque a Bíblia está falando da mulher de Jó, não cito o nome, mas está aqui refletindo para nós a história da mulher de Jó. Então a fé de Jó fez com que mudasse todas as coisas. Porque Jó não blasfemou, Jó não murmurou, Jó não reclamou, Jó aguentou todas as provações. E quem ficou do lado de Jó? Então, né? A esposa. Exatamente, a esposa. Por isso que no momento de provação que um casal está passando, né? Às vezes um conflito ali na vida conjugal, um conflito financeiro, são vários conflitos que pode estar enfrentando uma família. A família tem que permanecer unida, né? Porque foi fiel. Por isso que quando você faz os votos diante do altar no dia do casamento, né? Você promete ser fiel ao seu esposo, ao seu cônjuge, na bonança, na alegria, na dor, no sofrimento, né? Porque não é só no momento bom. Porque assim é fácil, né? Nós sermos fiéis ou vivermos juntos só nos momentos bons. Aí quando vem o momento da dificuldade, dos desafios, das provações, aí quer abandonar, quer divorciar, falar, pra mim não dá mais, como se joga a toalha, como diz o ditado, né? Ó, pra mim já deu, já basta. Né? Então, a história de Jó realmente serve como exemplo de fé,
de alguém que não vai abandonar a fé nos momentos difíceis, que serviu de exemplo para a própria esposa dele, né? Aí eu vou abrir uma aspas bem grande aqui. Ei, mulher de Deus que me ouve nesta manhã. A mulher de Jó era mulher de Deus. Uma mulher observadora, porque essa mulher teve que observar toda a situação em que Jó, diante de uma grande provação, teve que passar. Preste atenção, ela perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu até a sua fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, quantas vezes em momentos de aprovações, nós perdemos também a nossa fé, nós passamos por esse caminho, nós trilhamos também este caminho em que nós perdemos a nossa fé. Mas em nome de Jesus, você que tem seu esposo, a sua família, homens de Deus, mulheres de Deus, não perca a fé não, porque por mais que neste momento eu perca a minha fé, sempre quando nós andamos em dois, alguém vai me ajudar. Né? A fé de Jó aqui, neste momento, ajudou a sua esposa. E lá na frente a Bíblia vai dizer que... Né? Lá na frente a Bíblia vai dizer que Jó passou pela provação, Deus devolveu tudo em dobro para a vida de Jó. Deus restituiu tudo aquilo que o inimigo levou da vida dele. E quem é Débora que estava junto com Jó? A esposa permaneceu ali. Glória a Deus. Não é isso que nós temos que fazermos, isso. Né? Essa é a atitude. A esposa estava ali. Até a esposa permaneceu. E aqui é o fim. Olha só. Olha o exemplo dessa mulher para nossas vidas. Essa mulher teve momentos em que perdeu a fé, mas ela continuou. Sabe onde está o segredo, Débora? O segredo está em não desistir. Ei, não desista. Por mais que neste momento está muito difícil, mas não desista daquilo que Deus tem para a tua vida, porque assim como atravessou a mulher de Jó, talvez você esteja atravessando, e assim como Jó venceu, você vai vencer também. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra. Se nós começarmos aqui a comentar mais sobre ela, essa palavra ela vai muito além. Nós vamos ficar horas e horas. Sim. E nós não podemos, né? Porque nós só pagamos uma hora. É limitado, né? Exatamente. Gente, essa foi a palavra que Deus colocou em nossos corações. E eu volto aqui a repetir. Ei, Deus ainda é Deus que tira pessoas do fundo do poço, viu, Débora? Do fundo do poço. Do fundo do poço. Muito forte, gente, que Deus falou essa madrugada comigo. Aleluia. Eu via, aquela hora eu comecei a dizer, né, do literalmente no fundo do poço, porque eu estava me referindo à visão que Deus me deu. Deus me mostrava literalmente uma pessoa no fundo do poço. E essa pessoa, ela é uma pessoa bem-sucedida. Era uma pessoa bem abastada. E quem foi Jó? Ele não foi uma pessoa bem-sucedida? Né, uma pessoa bem abastada. Exatamente. Então, essa era o que Deus estava me mostrando para relacionar com o que seria dito hoje na programação. E é muito forte quando Deus fala conosco, né? Por isso que a gente tem que estar atento, ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E a palavra que eu fecho para você, persevere. A palavra-chave para sua vida é perseverança. Não negue a sua fé. E você vai ver resultados para sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Porque, mais uma vez eu repito, provação, enxergue provação como bênção para a tua vida. Exatamente. E que tudo tem um início, mas tudo também tem um fim. Vai passar. Vai passar, em nome de Jesus. Creia nisso. Glória a Deus. Meus queridos, fiquem com essa palavra e eu sei que o Espírito Santo vai falar melhor o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. E nós estamos com um pedido de oração especial. A dona Terezinha, ela pede oração. Ela está há 2 anos numa cadeira de roda e ela está pedindo oração para ele e para toda a família. Nós estaremos aqui te apresentando, dona Terezinha. Deus te abençoe pelo carinho e por estar conosco nessa programação. Os pedidos de oração que foram pedidos aqui pelo WhatsApp também nós estaremos apresentando. São vários comentários, alguns eu não anotei, mas está aqui. Nós vamos apresentar o seu pedido de oração, tá bom? E que Deus possa abençoar cada um de vocês no nome de Jesus. Vou estar dando a oportunidade para a Débora fazer essa oração final e nós vamos partir para o sorteio. Pode orar, Débora. Soberano Deus eterno Pai, aqui estamos diante da Tua presença mais uma vez em oração, Senhor, para te louvar, te agradecer, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Porque antes do Senhor falar com os ouvintes lá em casa, lá em seus lares, o Senhor falou conosco primeiramente. Então que nós possamos tomar posse dessas palavras que foram profetizadas, proferidas para nós, palavras de bênçãos, palavras de motivação, que nós possamos, ó Pai, através desse testemunho, desse exemplo de Jó e da esposa dele, perseverarmos até o fim, não negarmos a nossa fé.
Esperar o momento certo de que o Senhor vai agir, que toda aprovação ela tem um início, mas também tem um fim. Fortalece, Senhor, a fé desse ouvinte, fortalece as forças dessas pessoas, ó Pai, que estão já, Senhor Jesus, sem forças realmente, ó Pai, que já perderam realmente as forças, que o Senhor possa fortalecê-los, Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigada por tudo, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, continuar, Senhor Jesus, falando a esse coração. Ó Deus, mesmo após essa programação, que essas pessoas possam ficar, Senhor Jesus, ali, alimentando dessa palavra que vai ficar registrado no seu coração, nas suas mentes, ó Pai, para que eles possam, Senhor Jesus, ter esperança, para que possa ser renovada a fé, as suas esperanças em Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa este lar, esta família, trazendo, Senhor, um milagre, a provisão, a providência, Senhor, restaurando a saúde física, mental, emocional, psicológica e até mesmo a vida espiritual de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado, é que nós Te louvamos e desde já Te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus.